Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma live muito breve para que nós possamos entender um pouco melhor do que se vai ser tratado na nossa campanha que vai iniciar amanhã. E o tema da campanha é Isaías 43, verso 13. Amém? Pastora Gisele, paz do Senhor. Tá dando para me ouvir bem? Netinho, paz do Senhor. Tá dando para me ouvir bem aí? Glória a Deus. Isaías 43, 13. É uma história, irmãos, muito forte, mas eu não tenho tempo aqui para descrever, para fazer a narrativa dessa história sobre o povo de Israel. Então eu vou focar somente no versículo tema, que é Isaías capítulo 43, verso 13. Amém? Pai do Senhor Abimael, Amanda, Netinho, pastora Gisele. Tá dando para me ouvir bem aí? Pai do Senhor Rô, Rosângela. Tá dando para me ouvir bem aí? Tô ficando velho, hein, irmãos, ó. Até cabelo branco. Tá terrível essa quarentena aí. Quem tiver me ouvindo bem, manda um joinha aí. Pra mim já iniciar, amém? Glória a Deus. Deixa eu centralizar mais aqui. Ficar melhor. Aí, agora sim. Amém, irmãos? Então vou iniciar com uma oração. Abimael confirmou aí que o áudio está bom. Vou fazer uma breve oração e a gente medita um pouco, entende um pouco melhor e daí encerramos, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, através dessa live, para falarmos um pouco sobre a tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, nos envia o teu Espírito Santo, Pai, e nos auxilia, Senhor, a compreender as suas sagradas escrituras, ó Pai. Nos auxilia a entender, ó Pai, qual é o seu propósito para as nossas vidas, Senhor. Assim como o Senhor teve um propósito para o povo de Israel, o Senhor também tem um propósito para as nossas vidas. E é neste propósito que nós vamos meditar hoje, Senhor. Abra os nossos corações, entre, Senhor, na verdade, em nossos corações, e ministra, Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Pai do Senhor Ivan, deixa eu ver mais quem entrou aqui. Marcos, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então, como os irmãos já sabem, amanhã, a partir das 19 horas, iniciará a nossa campanha, que tem por tema Agindo Deus, quem impedirá? E hoje eu gostaria de fazer uma live com esse tema, bem breve. A história é muito longa, tem muitos detalhes. Eu quero aqui estar focando somente o versículo tema. Amém? Vou ler aqui o versículo tema. Isaías capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ponto e vírgula. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, ponto e vírgula.
operando eu, quem impedirá? Aqui o Senhor está falando que, operando Ele, quem impedirá? No contexto, na história, na narrativa de Isaías, Pastor Elisama, na narrativa de Isaías, nesse capítulo 43, vai nos dizer que Israel estava exilado na Babilônia. Só que o Senhor ele tinha um propósito com esse povo. O Senhor pagaria um alto preço por este povo. E que o Senhor tinha escolhido esse povo para louvor e glória do seu santo nome. Escolheu esse povo para que esse povo fosse testemunhas de Deus. Porém, este povo, ele começou a largar os caminhos do Senhor. Este povo, eles começaram a pecar contra Deus, se envolver com religiões pagãs, adorar outros deuses, e se distanciaram da aliança que o Senhor fez com eles. E na altura do versículo 13, o Senhor faz com aquele povo para que ele venha se lembrar de uma promessa que o Senhor tinha feito desde lá do início, né? Com Abraão, Isaac, com Jacó, que o Senhor tinha escolhido esse povo para que fosse testemunha dele, do seu louvor e da sua glória. E no início do versículo 13, vai dizer que antes que houvesse dia, o Senhor era. Aí nós vemos a grandeza do nosso Deus, a totalidade, né, do poder de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 4, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, aqui no capítulo 1 de João, vai relatar exatamente o início desse versículo. Que antes que houvesse dia, Deus, ele já era. Deus, ele já existia. Ou seja, o nosso Deus, ele é antes da existência de qualquer coisa. E tudo que veio a existir neste mundo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito, né, teria sentido ou teria se feito sem que fosse pelas mãos dele. E vai recorrer o texto e vai dizer que, operando ele ou agindo ele, quem impedirá? Em Jó, capítulo 23, verso 13 e 14, vai dizer assim: mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Ou seja, o próprio Jó reconhecendo, né, que se o Senhor ele estiver contra alguém ou quiser fazer algo com alguém, seja exaltar, seja humilhar, né, quem pode impedir o que o Senhor ele quer fazer sobre a vida de qualquer que seja, né? O Senhor ele tem não somente poder nos céus e na terra, mas contra impérios, contra reinos, contra pessoas. Ele tem poder sobre os anjos. Ou seja, o poder e o domínio do Senhor, ele é total sobre todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. E eu fui buscar um pouco do significado da palavra agir no dicionário Strong, na página 6466, na raiz original no hebraico. Agir significa fazer, praticar, cometer, ordenar, trabalhar ou trabalhador.
Ou seja, se o Senhor ele quer fazer, ou se o Senhor ele quer trabalhar em algo ou na vida de alguém, quem pode impedir? Se o Senhor ele quer cometer algo sobre a vida de alguém, seja em sentido de malfeitor, ou ordenar, ou trabalhar, que algo ou alguém venha fazer algo para ele, quem pode impedir? E eu fui pesquisar também o significado de impedirá. Também tem a sua raiz hebraica, no mesmo dicionário, na mesma página, vai dizer assim: impedirá significa voltar atrás, retroceder, reverter, retornar, dizer não, não retirar. Ou seja, agindo Deus, quem pode impedir? Se ele quiser fazer, quem pode voltar atrás da sua decisão? Não há ninguém na terra, não há ninguém no céu que tenha esse poder e essa autoridade, né, para retirar aquilo que ele deixou como um decreto ou como uma lei. Ou seja, prova disso são as suas sagradas escrituras. Tudo que aconteceu no mundo, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer já está registrado pela Bíblia. Mas quem pode tirar isso que está na Bíblia? Ninguém, porque a Bíblia foi soprada pelo próprio Espírito de Deus para que os seus escritores escrevessem as coisas acerca de Deus, acerca do reino de Deus. Então nada nem ninguém pode voltar atrás daquilo que ele já nos deixou. E para resumir, para a gente finalizar, o sentido dessa campanha, eu acredito que seja, assim como aquele povo de Israel, eles estavam afastados do Senhor, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam com religiões pagãs, se envolvendo com pessoas pagãs. Mas o Senhor, no versículo de número 21, no próprio capítulo 43 de Isaías, vai dizer assim: este povo que formei para mim, para que me desse louvor. E no versículo 25 diz assim: e eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro mais. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Ou seja, o Senhor ele estava ali relembrando a aliança que tinha feito com o povo. Estava relembrando que este povo que o Senhor ele formou para si, para louvor do seu nome. E falou assim para o povo: olha, vamos entrar em juízo juntos. Tragam as suas causas para mim. Justifiquem-se a mim. Ou seja, procure se arrepender diante de mim. Procura a se alinhar comigo, com a minha palavra, com o meu reino, para que nós possamos voltar, né, a ter um bom relacionamento, para que a promessa continue, para que a promessa seja efetivada novamente. Ou seja, o Senhor, através dessa campanha, Ele quer nos chamar, Ele quer que nós retornemos para a presença do Senhor, Ele quer que nós retornemos a viver conforme o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. E testemunhas são aqueles que levam testemunho, ou seja, que levam a palavra do Senhor para outras pessoas, que o Senhor nos escolheu para honra e louvor do seu nome. Nós também devemos adorar o Senhor e louvá-lo a Ele em espírito e em verdade. Como é isso? Com a nossa vida, com o nosso corpo, não somente com as nossas vozes. Existe todo um processo para que você venha adorar em espírito e em verdade. Numa outra oportunidade nós falaremos acerca juntamente com ele entrar em juízo. O Senhor ele pode te livrar do exílio babilônico, assim como estava convidando o povo de Israel a entrar em juízo com ele para que ele viesse livrar daquele exílio. Ou seja, o Senhor ele quer um conserto, né, conosco.
E agindo ele, quem impedirá? Nós podemos levar para um lado temático que nós podemos dizer assim: se você tem algum problema, esse problema não é maior do que o seu Deus. Se você necessita de uma cura, né, a sua enfermidade não é maior do que o seu Deus. Se você precisa de uma porta, que uma porta seja aberta para você, né, essa porta ela não é maior do que o seu Deus. Agindo o seu Deus, quem impedirá? Né? Ou seja, como a nossa missionária diz aí, ninguém pode impedir o agir de Deus. Seja ele qual for, seja para nos trazer de volta, né, para a promessa, para a aliança, de volta para o reino, né? Ninguém pode impedir. O inimigo ele pode lutar, ele pode pôr barreiras para que você venha parar, para que você venha desistir. Mas se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, e Ele requer que você entre em juízo com Ele, ninguém pode impedir dele te perdoar os pecados, de Ele te levantar novamente, de que você possa ser um vaso, um instrumento nas mãos dele. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Fiquem atentos, irmãos. Fiquem atentos, porque nesses últimos dias nós dormimos, né, bem e não sabemos como vamos acordar no próximo dia. E se é que vamos acordar no outro dia, né? Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje? Quantas pessoas vão dormir hoje e não vão acordar amanhã, né? Nós devemos entrar em juízo com o Senhor, né? Nós devemos nos alinhar com o Senhor para que nós possamos ter, né, o poder dele, o agir das mãos deles em nosso favor. Aqui o Senhor estava convidando Israel a ser salvo do exílio babilônico, a ser salvo daquele povo pagão. E é este o chamado do Senhor para sua salvo, para que você não ficar preso no mundo, se contaminando com o mundo, se contaminando com idolatria, com pecados, né? O Senhor está nos chamando para que a obra dele seja aperfeiçoada em nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar, que você possa trazer a sua família aos pés do Senhor, né? E você possa se manter firme naquilo que o Senhor te chamou, amém? Fazer uma oração para a gente encerrarmos, amém? Deus, nós te agradecemos por essa live, por esses poucos minutos, ó Pai, pela qual nós meditamos aqui na Tua Palavra, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos chama para nos arrependermos, Senhor, dos nossos maus caminhos, para que nós voltemos, Senhor, ao chamado que o Senhor nos fez, um chamado em que nós somos feitos, ó Pai, criados para a Tua glória e para o Teu louvor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e nós precisamos, ó Pai, nos derramar na Sua presença, Senhor, para pedir perdão pelos nossos maus caminhos e pelos nossos pecados. E eu creio, Pai querido amado, que grandes coisas o Senhor fará, porque operando o Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá, ó Pai? Não há potestade, não há principado, não há demônios que possam impedir o seu agir, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, visita cada lar conforme o seu querer e a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam ficar na paz do Senhor. E lembre-se que amanhã às 19 horas nós teremos o início da... Nós temos alguns lugares que serão reservados para alguns irmãos que quiserem acompanhar nessa campanha lá presencialmente. Fale comigo ou fale com a nossa pastora Gisele, para que nós venhamos organizar de uma forma que nós venhamos contribuir, né, com aquilo que já está decretado pelo governo. Amém? Deus abençoe a todos. Continue orando por mim, pelo meu lar, e que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. E o segredo está aí, irmãos.
se arrepender, entrar em juízo com o Senhor, porque Ele pode agir em seu favor. Amém? Um beijo no coração de vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.